Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas aqui dos casos reais de assistência técnica. Hoje, e à semelhança do que temos feito aí anteriormente, tenho comigo o meu colega Arthur. Olá a todos. Arthur, parece que hoje vamos falar aí um bocadinho sobre um Audi híbridos, Hoje né? vamos pôr um Híbridos. bocadinho para ser diferente, vamos falar sobre híbridos. Audi A3 HY, Exatamente, versão motorização 1400 TSI com acoplamento híbrido. tal e qual. E que disputou por aí uma avaria relacionada com o sistema de carga a 12 volts, correto? Exatamente. No fundo, trata-se de um motor que já é relativamente conhecido também no parque automóvel, um motor 1.4 TSI, neste caso agora acoplado a uma caixa DSG também, mas esta que integra uma máquina elétrica. Portanto, na prática estamos a lidar com uma viatura híbrida plug-in. No entanto, o que trouxe a viatura à oficina foi, de facto, uma avaria, uma anomalia no sistema de carregamento de 12 volts, não esquecendo que esta viatura não dispõe de um alternador, o que indica que temos então, à partida, um problema na parte de alta tensão, sendo esta a responsável por fazer a carga da bateria de 12 volts. Na prática, o que acontece na viatura, o efeito que o cliente sente na condução do carro, surge uma mensagem de erro no painel, a afirmar que, de facto, o sistema de carregamento de 12 volts tem uma anomalia, acompanhado do acendimento da luz da avaria do motor e, obviamente, o cliente não iria conduzir o carro, tomando o risco da bateria ficar descarregada. Chega à oficina, o habitual, testa-se equipamento diagnóstico, constata-se efetivamente a queixa do cliente, não é? O efeito cliente, e damos perante uma listagem de erros extensa. Numa primeira fase passou por confirmar de facto a queixa do cliente, se bem que quando o carro chegou à oficina aparentemente estava tudo bem, embora tivesse a luz de avaria do motor ligada, mas não tinha qualquer tipo de mensagem e a bateria, pelo menos indicando a nível de tensão, a bateria estava a ser carregada, o que também deixou aqui um pouco mais confuso se seria ou não seria uma avaria intermitente. No que diz respeito à leitura de erros, na prática estão aqui alguns dos erros que foram diagnosticados no caso. Se não me falha a memória, estamos a falar numa lista que abrangia essencialmente perto de 40 códigos de avaria em várias unidades. Obviamente não surgiram todas na mesma altura, foram, consequentemente, com a utilização do carro, foram as várias unidades reconhecendo estas falhas. Também não esquecendo, pelo simples facto de termos uma carga de bateria de 12 volts deficiente, ou seja, uma anomalia no sistema de carregamento de 12 volts, todas as unidades, a seu tempo, vão embora, vão acabando por reconhecer estes códigos de avaria, o que se traduziu numa imensidão de DTCs em várias unidades que estão embarcadas neste carro. Então, só para contextualizar, Artur, acho que era aqui importante nós explicarmos um pouco, até porque referimos que estamos perante um carro híbrido plug-in, disseste também que não tem alternador, ou seja, a bateria de 12 volts ou o sistema de carregamento daquilo que nós chamamos a rede de bordo, não é? A rede de bordo de 12 volts, fica a cargo do que nós chamamos o conversor DC-DC, que é um elemento alimentado em alta tensão. Resumidamente, tudo depende da bateria de alta voltagem, se assim pudermos chamar, portanto, da bateria de alta tensão, tudo depende, a fonte principal será essa, quando o carro não vai a ser conduzido em modo motor de combustão. Na prática significa que a bateria de alta tensão terá que fazer esta também, tanto para a alimentação da máquina elétrica, como também por um circuito paralelo e por um componente específico de fazer a carga da bateria de 12 volts. E aqui, de facto, tínhamos alguns erros também registados no que diz respeito ao conversor DC-DC, que na prática é o componente que é responsável por fazer a transformação da tensão da bateria de alta tensão para os 12 volts e carregar a bateria de serviço do carro, ao fim e ao cabo. O que é curioso aqui, que um dos primeiros testes que se faz nestes casos é confirmar efetivamente se a bateria está a carregar ou não está a carregar. E neste caso, embora não tenha um alternador, faz exatamente a mesma função do alternador, ou seja, vai carregar a 14, 14,5, 13 e qualquer coisa, mediante a necessidade de carga. E neste caso estava a carregar. E neste carro estava a carregar. Embora a mensagem estivesse exatamente, presente. Ou seja, no período em que foi feito o diagnóstico, de facto, até mesmo visível pela tensão disponível no equipamento diagnóstico, tudo dava indício que a bateria estava a ser carregada normalmente, o que contradizia aqui um pouco alguns erros e também a queixa do cliente, ou seja, até mesmo a própria mensagem que ele nos mostrou, que de facto surgiu uma mensagem de carga de bateria de 12 volts impossível. No entanto, ao fazer aqui a leitura e como nos paramos com tantos erros, tomámos aqui uma abordagem diferente de irmos pesquisar dentro do freeze frame de cada código qual era, aqui ao fim e ao cabo, qual era a frequência e a cadência com que os erros foram aparecendo. E se nós olharmos aqui para o slide com os códigos de erro... Exatamente. Ou seja, toda aquela lista, no fundo, foi resumida a meia dúzia de erros, sendo que o que nos levantou aqui algumas dúvidas foi, de facto, temos uma avaria
que estava presente na unidade de controle do motor, que incidia para uma bomba de água elétrica, aquelas bombas de água, já é muito frequente o pessoal ir trocando aí em várias marcas. No entanto, também surgiam aqui avarias nas unidades de controle, tanto do sistema da máquina elétrica como do sistema híbrido, avarias também estas de excesso de temperatura, o que suscitou aqui logo à partida uma relação que poderia estar entre a bomba de água elétrica com a anomalia e o facto do carro deixar de ter a carga 12 volts. Na prática, quando foi consultado o freeze frame de todos os códigos, conseguimos perceber que o primeiro código é o que vos aparece assinalado aí com a seta amarela, ou seja, o primeiro erro a ser reconhecido pela unidade é de facto a anomalia da bomba de água elétrica e depois, a seu tempo, consoante o carro vai sendo conduzido e também por aumentos de temperatura, os outros códigos vão sendo disputados. Aqui na prática, o código de avaria referente e a mensagem de avaria referente à anomalia do sistema de carregamento de 12 volts iria disputar quando a temperatura do líquido de refrigeração, que faz o arrefecimento do conversor DC-DC, ultrapassava qualquer coisa em torno de 60 graus e era aqui então que era feito o disparo desse código de avaria e surgia também a impossibilidade de carga da bateria. Falaste na bomba auxiliar, na bomba de arrefecimento auxiliar, só que eis quando abrimos o capô, temos não duas, a questão não três, mas sim quatro bombas auxiliares. Até porque, como já é conhecido, se calhar, de algum dos vós que vão mexer nestes carros, estamos na presença de não um depósito de expansão do líquido refrigerante, mas sim de dois depósitos de expansão, sendo que um deles até costuma vir, e habitualmente, e à imagem deste carro, esse depósito é selado, significa que vamos ter, na prática, dois circuitos distintos, se assim podemos chamar, dois circuitos distintos. A complementar estes circuitos, vamos ter uma bomba de água mecânica, como habitualmente em qualquer motor de combustão, mas também auxiliada por, como o José disse, e bem, por 4 bombas elétricas, ou seja, 4 bombas que vão sustentar aqui a circulação do líquido refrigerante. E o processo começou aqui um pouco porque o erro na máquina não era propriamente explícito, até se nós olharmos para o erro está-nos a apontar para uma bomba, uma falha na bomba do sistema de aquecimento, portanto tudo indicaria que poderia ser aqui uma bomba elétrica associada à circulação da água para o radiador da solfagem, do aquecimento do interior do carro, que poderia ou não ter aqui alguma relação. Na prática o erro não nos ajudava em muito porque a tradução que nos é dada na máquina não é propriamente compatível com o sintoma que o carro apresenta. E neste caso aqui, se calhar, e por onde se começou foi, obviamente, pela segunda ferramenta de exatamente, aqui não passou propriamente por um esquema elétrico, mas sim por diagrama do circuito de refrigeração. Fomos consultar qual é o diagrama que esta viatura vai dispor no seu circuito de refrigeração e aqui, além destes riscos azuis, amarelos e vermelhos que vamos ver, conseguimos tirar daqui já pelo menos a noção que existem 3 circuitos distintos, pese embora todos fechados no mesmo circuito de anticongelantes, assim podemos chamar. Ou seja, num circuito, só para a gente recapitular aqui e se calhar não ficar tão confuso para quem assiste, falaste há pouco 2 vasos de expansão. Exatamente. Logo aí temos 2 circuitos. Nem mais. Já estamos habituados. Sendo que num destes circuitos, e é aquele que aparece aqui neste slide, vai-se subdividir em 3 circuitos. Nem mais. Exatamente. Arthur, isto era tão fácil antigamente. Pois é, antigamente era um circuito, um radiador, uma bomba de água e um termostato e estava feito. Hoje em dia vamos ter aqui uma panóplia de vários sensores a medir a temperatura em vários pontos, porque pese embora o circuito seja o mesmo, a temperatura, atendendo também ao comprimento e à secção das tubagens, a temperatura também vai ser diferente em vários pontos do sistema. Pelo meio vamos ter aqui muitas válvulas de inversão, bombas de água também a suportarem aqui o funcionamento, a circulação de água quando o motor de combustão não está em funcionamento. Aqui no caso, é possível visualizar no ponto 17 é a bomba de água mecânica, neste caso até uma bomba de água que está feita, montada, acoplada à cabeça do motor, portanto já do lado da caixa de velocidades, e depois teremos, por exemplo, o nosso componente número 11, que será o radiador de solfagem. E aqui, se confrontarmos para o código de avaria que nós tínhamos, um erro que nos apontava para a bomba da circulação do sistema de aquecimento, poderíamos ter aqui um erro relacionado ora na nossa bomba 24, ora na nossa bomba 27. E a questão foi que, ao testar estas bombas, aparentemente o erro não era consistente porque as bombas estavam a funcionar corretamente, sendo que 2 das bombas já estavam à partida postas de parte. O problema maior também foi perceber onde é que elas de facto estão situadas, bombas, tal e qual. Porque no diagrama aqui acaba por parecer, é tudo muito giro, muito simples, exatamente. Tudo com cores diferentes, com diagramas, depois quando ali no carro efetivamente há a sobreposição, tubos, válvulas pelo meio, bombas pelo meio. De facto, e resumidamente, ao analisar este esquema, temos cá 2 bombas de água elétricas, no entanto, todos esses componentes estão assinalados por vários números, nenhum deles é o meu inversor /conversor DC-DC.
Então o porquê de eu ter um erro de sobreaquecimento neste componente quando ele nem sequer está a funcionar neste circuito? Então se este circuito já é confuso, temos que adicionar o segundo circuito, portanto o segundo vaso de expansão, se assim pudermos dizer, o tal vaso que costuma vir selado, e aqui agora revela-se mais outro circuito de refrigeração, com outro vaso de expansão, com mais 2 bombas de água elétricas, e aqui sim vamos encontrar o nosso inversor, conversor DC-DC. Oh, Arthur, então deixa-me só fazer aqui uma pausa só para falarmos de vaso de expansão selado, um deles vem selado, o outro não vem selado. Exatamente. Porque é que este vaso de expansão que alimenta os elementos que estão afetos A alta tensão. à alta tensão, qual é que é a explicação do fabricante para este vaso de expansão vir selado? A questão, e é um procedimento relativamente simples e faz todo o sentido, porque nesta viatura em questão, além deste líquido percorrer não só o meu inversor, como outros componentes de alta tensão, vai também percorrer a bateria, ou seja, é aqui encarregue de fazer a refrigeração da bateria. E segundo o construtor, é uma maneira que existe de garantir, caso o nível do anticongelante baixe neste reservatório, para não haver uma adição, ou seja, para não haver o utilizador do veículo, ao fim e ao cabo, a testar novamente o circuito, levando a que ele seja obrigado a deslocar-se a um ponto de serviço. Isto porque a Volkswagen afirma que pode existir, há a eventualidade de ocorrer uma fuga interna da bateria, e se houver essa fuga interna pode provocar até a um determinado ponto causar um incêndio da bateria. Então foi aqui uma técnica que a Volkswagen também arranjou, que se surgir a mensagem de erro que o sistema de refrigeração tem o nível baixo e de facto no reservatório o nível estiver baixo, como não há a possibilidade de utilizador ou alguém que não está habilitado a mexer neste tipo de viaturas fazer o atesto e andar aqui a potenciar uma inundação da bateria, se lhe podemos chamar assim, obriga a que o carro seja conduzido até um ponto de reparação e aí será então verificada a estanquecidade da bateria e que, quiçá, diagnosticar uma falha interna de vedação da própria bateria. No fundo, acaba por ser ponto de compreensível segurança. uma medida de segurança do próprio fabricante, até Exatamente. porque muitas das vezes o utilizador, não é, tem por hábito abre o capô, vê os níveis, ok, os níveis, vai e vai testar, quanto mais não seja com água cor-de-rosa, com tal e qual, não é uma água com o que lá corante. está é cor-de-rosa, ele compra cor-de-rosa e põe lá. Já para não dizer Sim, torneira, e exatamente. depois poderá ter toda a implicação, estamos a falar aqui sobretudo de ligas de alumínio que têm que ter uma alta capacidade de arrefecimento, sobretudo nos permutadores dentro da bateria. Tocas num ponto muito importante, que aliás, aqui estamos a falar numa viatura híbrida, no entanto, mesmo quando falamos em viaturas 100% elétricas, carros 100% elétricos, ainda existe também aqui muito aquela questão, e nós vamos ouvindo também que são carros com a manutenção muito reduzida, ou não têm tanta manutenção como no carro a combustão. Eu gosto sempre de chamar a atenção para esse ponto, e creio que o José também. Aqui existe agora a principal preocupação em verificar este anticongelante, porque até aqui estávamos habituados a um circuito de anticongelante que percorreu o bloco motor, a cabeça, um radiador e pouco mais. Agora temos um elemento de anticongelante que vai percorrer vários componentes de alta tensão. Muitas das vezes são muito sensíveis e suscetíveis à corrosão. Muitas partes em alumínio podem também aqui desencadear. E às vezes a colocação de anticongelantes não apropriados ou não recomendados pelo fabricante pode desenvolver aqui um acelerar desta corrosão e dita o fim destes componentes, que, como todos nós sabemos, não são propriamente económicos. E aqui até podemos relembrar a utilização de uma ferramenta que utilizámos até há bem pouco. Exatamente. Num vídeo que fizemos também do AdBlue e que vos convidamos já a visualizar também, que é uma ferramenta chamada refratrómetro, tal e qual, e que para além de medir a concentração de ureia no dito líquido redutor, o AdBlue, os 32,5% de ureia para o restante da água destilada, permite também fazer a visualização se da o que lá está é água colorida ou não. Se é água colorida ou não, exemplo, para além da densidade de bateria e tudo mais, mas acho que sobretudo é muito impactante hoje, tem muito impacto, ou deve ser bastante utilizado, quer no AdBlue, conforme a gente referiu no vídeo, aí do AdBlue, salvo erro, de um Audi A3 também. Também era de A3, curiosamente. também, e podem procurar aí pelo canal que certamente estará disponível, mas também para fazer aqui a verificação até mesmo da qualidade, porque com o passar do tempo, com o aquecimento, com o arrefecimento, né, e vai tendendo a perder qualidade. Eu também gosto sempre de frisar, além de medirmos a densidade de glicol, ao fim e ao cabo, também é muito importante confirmarmos qual é o nível de pH desta substância. E há imagem de muitas tiras de papel que podem comprar, inclusive até numa farmácia, fazer em todas as revisões que o carro vai à oficina. Portanto, não transformamos aqui a manutenção de um carro elétrico mete água no depósito do lava-vidros e troca um filtro de habitáculo. Há estas pequenas operações que até aqui se calhar não tinham um grande impacto num carro a combustão, mas que agora num carro elétrico passam a ter também um papel importante. E surge aqui também esta proatividade de vocês, nas oficinas, dos reparadores, também tomarem esta consciência e adotarem estes mecanismos, seja pelo refratómetro ou seja por umas tiras de papel para medir o pH,
porque a cor até pode estar boa, mas nada indica que realmente ele já não está com o seu pH alterado e que vai entrar aqui em corrosão para a substância. Portanto, também de alguma forma adicionarmos estes trabalhos e não vermos um carro elétrico como um carro livre de manutenção, mas sim fazermos as manutenções que de facto têm que ser feitas. Sim, porque continua a ter manutenção, inclusive todos os carros elétricos continuam a ter manutenção, sobretudo, e então os híbridos, como é óbvio, têm a parte de combustão também, Tal e qual. e é uma das formas também de, ok, nós temos vindo a falar muito nisso, eu tenho vindo nos últimos 2, 3 anos a abordar muito isso nas formações, e muito até nas formações organizacionais. Nós estamos a perder uma componente do negócio na parte dos lubrificantes, né? Tudo o que está associado aos lubrificantes, filtragens e tudo mais, mas temos também essa componente de negócio que, e reparem que não estamos aqui a inventar nada, é o fabricante que diz, nós temos viaturas no mercado que de 60 em 60 mil, 80 em 80 mil, ou por periodicidade, como é óbvio, sugerem a substituição do líquido anticongelante. Porquê? Porque deve efetivamente ser feito, porque vai acidificando e porque ao acidificar começa por corroer estes permutadores de baterias. E depois acontece como já nos tem acontecido, falhas de isolamento, baterias cheias de água, inversores cheios de água, máquinas elétricas inclusive cheias de água. Estamos a falar tudo em peças de milhares de euros. Sim, peças de 4 dígitos para cima, como eu costumo dizer, e o primeiro dígito normalmente nunca é um. Nunca é um. Nunca é um, exatamente. Nunca começa por um. Exatamente. Ou seja, isto na prática conseguimos perceber então que este circuito era dividido em dois circuitos completamente distintos, cada um deles suportado também por duas bombas de água elétricas e ao fim e ao cabo conseguimos perceber pela leitura deste diagrama deste circuito de refrigeração, que está inerente ao circuito da alta tensão, que de facto também este dispõe aqui de duas bombas de água. Aqui, por exemplo, podemos contemplar o componente número 9, que será um chiller. Nós normalmente denominamos-lo por um chiller. Na prática é um permutador para um anticongelante, mas este agora arrefecido por gás do ar-condicionado, se preferirem. Ou seja, significa um pouco quase à imagem de um permutador de óleo como estamos habituados, mas aqui em vez de ser o anticongelante a tirar calor do óleo do motor, será o gás do ar-condicionado a retirar calor do líquido refrigerante, que é proveniente da bateria, esta assinalada pelo componente número 8 aí na imagem. No entanto, avançando mais um pouco, conseguimos perceber que o nosso componente número 6 é então o nosso controlador inversor / conversor DC-DC, que na prática é este que vai dar a avaria de desligamento, se lhe podemos chamar assim, por excesso de temperatura. E ao verificarmos o circuito, o diagrama de fluxo do líquido anticongelante, vamos ver então que a bomba que vai fazer o acionamento, a deslocação deste anticongelante para lá, será então a bomba número 12. E na prática era a avaria deste carro, resume-se, e confrontando com a máquina de diagnóstico, o código de bomba de água bloqueada, na prática resumia-se a este componente. No fundo, depois a grande questão foi procurar no carro qual das 4 bombas é que é a V508. E confirmar efetivamente. Confirmar de facto se realmente correspondia àquilo que é o erro. Exatamente. Né? Podemos estar perante aqui para finalizar, um órgão incriminado, não é? Tal e qual. Para finalizar, e só para percebermos aqui a complexidade do sistema de refrigeração deste carro, temos agora aqui não 1, não 2, não 3, mas sim 4 radiadores na dianteira do carro, sendo obviamente um deles o radiador para o líquido refrigerante do motor de combustão, como normal, e também um condensador, ali assinalado pelo número 19, mas depois temos mais 2 radiadores adicionais, que será o número 10 e o número 18. Sendo que o número 10 é aqui o radiador então que vai estar inerente para a parte da suplementação, porque este carro vai dispor de um turbo e de um intercooler, também eles arrefecidos à água. Portanto, também vai ter uma bomba de água elétrica, vai ter o seu radiador para fazer também o arrefecimento deste circuito. Pese embora seja um circuito partilhado com o líquido refrigerante do motor de combustão. Portanto, se revela aqui também a complexidade deste circuito. Então, identificada que está a bomba... Identificada a bomba, sabendo que o problema de facto é uma bomba, agora... O que é que vamos fazer? No carro, onde é que ela está situada? Identificamos a bomba e o que é que vamos fazer? E uma vez mais, ir buscar documentação técnica, ao fim e ao cabo, para perceber das 4 bombas, qual é que seria a nossa dita bomba. Sendo que aqui vão aparecer de facto as 4, 3 na parte dianteira do carro, uma na parte traseira, ou seja, na parte posterior do motor, que será a bomba número 4, que está a bomba encarregue de fazer circular a água para a bateria HV. No nosso caso em específico, seria a bomba número 3, a bomba V508, que é a bomba que está associada para fazer a circulação do líquido por dentro do inversor, do carregador de bordo e mais alguns componentes de alta tensão. Então vamos testar a V508? Vamos testar a 508. Antes de fazermos o início dos trabalhos,
eu também achei que era relativamente importante, sendo que vamos mexer em bombas que estão associadas agora para o lado da alta tensão, não esquecendo que estas duas bombas, tanto a que está da parte traseira como esta que está do lado esquerdo, são duas bombas que estão associadas ao circuito de alta tensão. Levantou aqui a questão se é necessário ou não colocar o carro em segurança, ou seja, fazer a desativação do sistema de alta tensão para intervencionar. E na prática, consultando a informação do fabricante, também é-nos dado que para a substituição de qualquer das bombas de água elétricas, no caso a nossa AV508, não há a necessidade de colocar a viatura em modo de segurança, ou seja, não há necessidade de desativar o sistema de alta tensão. No entanto, por outras operações, pode ser e há necessidade de fazer essa mesma desativação. Aqui não era o caso. Ou seja, recorrendo à documentação técnica, acabámos por perceber que Exatamente. quase que aquilo que era o óbvio, não é? Por exemplo, se eu tivesse que substituir, se calhar, um aquecedor PTC, aí já teria então aqui a indicação que para fazer a substituição ou a desmontagem deste componente, um aquecedor PTC, sendo ele que trabalha com alta tensão, teria então que fazer aqui os passos de desativação. Mas é sempre bom relembrar e verificar ao fim e ao cabo se estamos a trabalhar, se estamos a fazer os processos de reparação e diagnóstico em segurança, tanto para o equipamento como para nós. Mas é curioso que há pouco comentaste aqui, quando estávamos em off aqui a preparar o vídeo, e de facto consegue-se comprovar aí pela coluna do meio. Há coisas que são estranhas, não é? São estranhas. Sim, sim. Porque é que para trocar uma sonda lambda pós-catalítica, não é? Exatamente. Estás identificada aqui a GX7, a sonda depois do catalisador neste Audi, o fabricante manda desativar o sistema de alta tensão. Nem mais, e é apenas uma sonda que está no circuito de escape. Aqui a nossa abordagem... O circuito de escape de alta tensão. Escape de alta tensão. A nossa abordagem, e identificando onde está este componente, reparamos que de facto ele está muito próximo, quase que encostado ao dito aquecedor PTC. E uma vez mais, às vezes por risco até de manusear a própria ferramenta a desapertar a sonda, podemos correr o risco de bater, causar algum dano na parte externa deste aquecedor PTC e provocar uma vez mais danos para o equipamento e quem sabe até mesmo para nós. Portanto, o fabricante age sempre tendo em conta a segurança e achou que o mais seguro será, em caso de substituição desta sonda, desativar o sistema de alta tensão. Obviamente, com certeza, se calhar já muitos de vós mexeram e trocaram sem ter este cuidado, mas a nível de fabricante está previsto que pode eventualmente correr aqui alguma coisa mal e, por segurança, fazer a desativação. Segurança é sempre a palavra de ordem do dia. Bem, então vamos medir a dita bomba. Exatamente. Bom, então temos já o equipamento de diagnóstico ligado aqui no nosso A3 e conforme se pode verificar aí no canto superior direito do mesmo, né, temos a tomada de diagnóstico, desculpem, temos o interface, o VCI ligado à tomada de diagnóstico. O carro só está com a ignição ligada, não está em modo ready. E temos 13.3 volts na bateria. Neste momento, Artur, confirma-me, temos a avaria ativa. Temos a avaria ativa. Significa que efetivamente ele está a carregar a bateria, temos não é? a avaria ativa, no entanto, o conversor DC-DC não apresenta qualquer tipo de anomalia, pois neste momento está a fazer a carga da bateria de 12 volts. No entanto, quando o carro for para a estrada e toda a eletrónica de potência começar a trabalhar para alimentar a máquina elétrica, obviamente as temperaturas aqui irão subir, tendo uma avaria, uma bomba de água, neste caso defeituosa, não vai ser feito o arrefecimento deste circuito, o que fará então a desativação do mesmo. Sim, até porque reparem que 13.3 volts é quase aqui quase são os serviços mínimos do alternador, não é? Neste caso do conversor DC-DC. Ou seja, para as cargas estão a ser solicitadas não há cargas agora, praticamente nenhumas. O que faz... Já agora, só a título de curiosidade, podemos também só fazer aqui um levantamento dos erros que temos, só para de facto comprovarmos que a avaria está presente. A unidade de motor, cá está, já apareceu ali na nossa unidade de motor a laranja. E temos aqui então o nosso erro, que vai ativo estático, neste caso para a bomba d'água. Uma vez mais, como há pouco chamei a atenção, aqui o erro está-nos a indicar para uma bomba d'água auxiliar do aquecimento bloqueada. Nem tão pouco me diz que é uma bomba que está associada à parte híbrida ou à parte de alta tensão. E também em todas as unidades que dizem respeito à alta tensão, propulsão elétrica não tem avarias e também na parte do híbrido também não tem avarias, assim como no aparelho de carga da bateria também não tem avarias. Portanto, só quando o carro agora for conduzido em estrada e começar então a haver carga e aumento da temperatura é que vão as avarias gradualmente começando a aparecer uma a uma. Portanto, tendo a avaria aqui registada, trata-se agora então de ir fazer a inspeção do componente. Vamos a isso. Muito bem, já com a viatura elevada, vamos então, através do diagrama que obtivemos da localização das bombas, vamos confrontar e procurar no nosso veículo onde é que elas estão instaladas. Para isso, vamos seguir aqui pela linha de raciocínio, tanto da bomba 1 à número 4, e fazemos a localização das mesmas. A bomba número 1 dá-nos a indicação
que estará localizada aqui, não sei se vai ser visível para vocês, mas é aqui por cima do compressor de ar-condicionado, será então a bomba número 1. Para a bomba número 2, esta está posicionada e é facilmente identificável por cima do filtro do óleo, portanto temos aqui a segunda bomba. Bomba número 3, neste caso, a bomba que dá a nossa avaria será aqui esta bomba que está localizada na cava da roda do lado esquerdo. E por último, a quarta bomba que fará então a circulação do líquido para a bateria, aqui posicionada já pela parte traseira do motor. Portanto, são as 4 bombas elétricas que vamos ter na nossa viatura. No caso, vamos nos focar na nossa V508, que é a bomba que dá a anomalia, e vamos então, como habitualmente, fazer a identificação se esta bomba está alimentada. Obviamente estará alimentada, porque caso contrário também não daria avaria. No entanto, o seu sinal de comando, vamos tentar perceber aqui de alguma forma como é que eu, através do sinal de comando da bomba, consigo identificar se há uma anomalia ou não. Para isso, vamos utilizar o nosso osciloscópio e, consoante fomos picando os fios, vamos fazendo a leitura do sinal. Muito bem, com a nossa bomba já aqui acessível e assim como a cabelagem, conseguimos perceber que são 3 conectores, 3 cabos, ao fim e ao cabo, que vão estar presentes neste conector. Nesta situação em específico, não achámos necessário também estar a trazer aqui o esquema elétrico, até para não complicar mais, porque sabemos à partida que nestes 3 cabos o que teremos que encontrar, obviamente, será uma alimentação positiva, um sinal de massa e o sinal de comando da própria bomba. Assim sendo, vamos começar a fazer a ligação cabo a cabo, até para tentarmos perceber qual é o sinal que vamos obter. Feita a ligação do primeiro cabo, temos aqui a nossa massa da bomba, portanto, conseguimos perceber que temos sinal de massa. Confirma-se que o castanho é massa. Confirma-se que o castanho é massa. Deixa-me adivinhar, vermelho e amarelo. A nossa alimentação positiva, e neste caso não é 5 volts, é uma alimentação a 12 volts, portanto será protegida posteriormente a montante por um fusível. E por último, o nosso cabo verde, por exclusão de partes, será então o nosso sinal. Feitas as ligações, no nosso cabo verde já obtemos então aqui um sinal na tela do nosso osciloscópio e conseguimos à partida perceber que é um sinal comandado por um PWM. Portanto, tem todas as características de um sinal PWM, no entanto, conseguimos perceber que volta e meia parece que o meu sinal desaparece. Na prática, este sinal não desaparece e se nós trabalharmos aqui um pouco com a nossa escala de tempo, vamos conseguir perceber que esta altura em que desaparece o sinal tem uma determinada cadência, ou seja, vai se repetir sempre com a mesma cadência. Isto, na prática, é uma confirmação que a unidade de controle do motor faz para checar o estado de funcionamento na bomba. E através desta característica deste sinal e pela frequência que esta queda à massa, se pudermos dizer assim, que ocorre, a unidade sabe inclusivamente qual é o estado da bomba. E eu por aqui consigo perceber, para já, que esta bomba tem uma anomalia ou não. Já nem o sinal PWM é aquilo que nós estávamos habituados. Já nem o sinal PWM é aquilo que nós estamos habituados a ver. E como é que conseguimos perceber se isto de facto está a funcionar corretamente ou não? Para isso, vamos ligar outro canal e vamos medir uma bomba que nós sabemos que está em condições. Por exemplo, podemos utilizar a bomba que faz a circulação para a bateria de alta tensão e vamos comprovar a leitura do sinal que vamos obter numa bomba boa e comparar com o sinal da nossa bomba defeituosa. Por fim, se for até por título de curiosidade, podemos também medir o sinal nas outras 2 bombas restantes, pese embora estejam num circuito completamente distinto, o seu sinal, a característica do sinal é sempre igual. E através deste PWM, a unidade vai conseguir ativar a bomba, dar-lhe diferentes velocidades, mas também consegue saber qual é o estado de funcionamento, se a bomba está bloqueada, se a bomba está a trabalhar sem líquido refrigerante, vários diagnósticos. Portanto, estamos aqui perante uma bomba que agora tem a possibilidade também de fazer diagnóstico, ou seja, a própria bomba agora torna-se uma unidade autodiagnosticável e vai informar a unidade de comando desse código de avaria e qual é a avaria específica que a bomba tem. Então, vamos fazer as nossas ligações a uma segunda bomba. Artur, então ligamos um segundo canal, neste caso numa bomba que nós sabemos que está em condições, né? Que tem exatamente uma das 4, tem exatamente o mesmo pin-out, o mesmo princípio de funcionamento, ou seja, literalmente é uma bomba exatamente igual.
Ou seja, resumidamente, temos o canal A, o nosso gráfico azul, a medir naquela bomba que nós assumimos que tem um defeito, e temos o canal B, o nosso gráfico vermelho, a medir uma bomba que está aparentemente em boas condições. No caso, o gráfico vermelho está na bomba que faz a circulação para a bateria HV. No entanto, conseguimos perceber em ambas que será um sinal PWM, em ambos os sinais, o meu sinal periodicamente vai ter uma queda de tensão, vamos dizer, à massa. No entanto, e como eu já disse anteriormente, é através desta cadência e desta frequência com que o sinal comuta a massa que a unidade vai fazer o diagnóstico à bomba de água. E aqui tem uma particularidade que, se eu trabalhar aqui um bocadinho com as minhas escalas de tempo, eu vou conseguir perceber qual é a lógica que a unidade. Na prática, numa bomba que está em condições, esta queda à massa vai ter que ocorrer a cada 10 segundos. Vamos experimentar se conseguimos aqui, com esta base de tempo, apanharmos esse sinal. Ora, conseguimos. E se nós trabalharmos com as nossas réguas e formos ver no gráfico vermelho que supostamente é uma bomba que está a funcionar corretamente, eu consigo perceber que, de facto, o distanciamento desta queda de tensão à massa ocorre a cada 10 segundos. Ou seja, significa que a cada 10 segundos há uma resposta para a unidade de comando, e a unidade de comando vai perceber que dentro deste espaço de tempo, se não ocorrer nenhuma queda de tensão, é o sinal característico de uma bomba em condições. Tudo aquilo que ocorrer dentro destes 10 segundos, a frequência e o número de vezes que esta queda vai ocorrer, vai despertar na unidade um código de avaria referente a cada anomalia. No caso do nosso gráfico azul, conseguimos nitidamente ver que vamos ter 4 quedas de tensão dentro destes 10 segundos, que vai se traduzir, no caso em específico, de uma bomba bloqueada. Poderá, eventualmente, numa outra situação, uma bomba a trabalhar num circuito desferrado, ou seja, num circuito que não está sangrado, pode eventualmente este sinal não ser igual ao que vamos aqui obter, vai ter ou mais quedas ou menos quedas, mas o interesse é que a unidade vai conseguir, através dessa cadência, desse número de vezes que existe esta queda, que a unidade vai conseguir perceber isto é um problema específico e vai dar um código de avaria. Portanto, uma vez mais, só para afirmar de facto que aqui temos agora perante bombas que são autodiagnosticáveis. A bomba está alimentada e tem a capacidade de dar um erro para a unidade de comando, e a unidade reconhece que a bomba está bloqueada. Podemos repetir o teste, só a título de curiosidade, no nosso gráfico vermelho, numa outra bomba, só para confrontarmos e confirmar de facto que, seja qual é a bomba, numa das 4, o sinal tem que ser sempre este. Já agora, vamos fazer também as ligações, só para ficar esclarecida esta parte. Então temos aqui uma terceira bomba, neste caso também uma bomba em condições. É a bomba que faz a circulação da água no circuito para o turbo e para o intercooler, o watercooler, ao fim e ao cabo. Estamos a falar, até há pouco estávamos a medir 2 bombas de água que estão inerentes ao mesmo circuito, neste caso para o reservatório que é selado. Agora estamos a medir uma bomba no outro circuito que não tem nada a ver com o circuito de alta tensão. E no fundo, o procedimento de diagnóstico que a unidade faz é exatamente o mesmo. As bombas até são iguais, o procedimento de diagnóstico é exatamente o mesmo. E se eu vier também aqui uma vez mais buscar as minhas réguas, eu consigo comprovar que ocorre esta queda, uma vez mais, nos mesmos 10 segundos. Ou seja, para a unidade, esta bomba está a funcionar corretamente. E temos ali novamente os 10 segundos. Ou seja, se eu fosse medir agora a terceira bomba que falta, iria obter exatamente o mesmo sinal que estamos a ter no nosso canal B. Na prática, a bomba que se está aqui a alterar a nível de sinal será então a A, e é de facto aquela bomba que eu tenho a anomalia. Uma vez até feito o teste ativo, eu consigo perceber que ela não está a funcionar. Portanto, é um teste relativamente até simples. Quem conhece a característica do sinal e sabe diagnosticar desta forma, não é só chegar e ver se tem sinal ou não, é perceber qual é a característica do sinal e de saber se este sinal é coerente com uma anomalia ou não. Na prática, se eu não tivesse aqui maneira de identificar qual era a bomba, podia-me resumir a medir as 4 bombas e ver aquela que queria ser diferente. Das duas, uma. Ou teria uma bomba avariada e 3 boas, ou 3 avariadas e uma boa. Também pode acontecer. Também pode acontecer, exatamente. Pode acontecer. Mas há várias maneiras de chegar ao problema. Aqui é só um pouco mais até para trazermos a complexidade dos sistemas que estão hoje aí. Portanto, estamos a falar num carro de 2022, não, exatamente igual ao que está a ser comercializado aos dias de hoje. Os circuitos já são bastante complexos. Já temos aqui várias bombas de água e às vezes até avaria num componente que à partida não é nada de complexo, e dita aqui falhas que podem inclusivamente fazer com que o carro fique imobilizado na estrada
por falta de carga da bateria de 12 volts. Sim, e falhas depois à partida, como falámos no início, falhas parecem dúbidas, não é? Sim, sim. Porque, portanto, estamos a falar de uma viatura bomba d'água, bateria não carrega, mas afinal carrega. Exatamente. Quando chega à oficina carrega e confirmamos. E estamos a falar num carro que quando chegou à oficina trazia qualquer coisa como perto de 40 códigos de avaria. Portanto, torna-se aqui quase que um bocadinho por onde é que eu vou começar, não é? Portanto, entrar aqui todas as estratégias de diagnóstico e percebemos ao fim e ao cabo, determinarmos aqui qual é a ordem com que estes eventos foram acontecendo, para também ser fácil fazer o diagnóstico e pegarmos aqui numa ponta do problema ao fim e ao cabo. Bem, foi mais um dos casos reais de avarias que nós vamos apanhando por aí, quer em oficina, quer no nosso suporte técnico. Esperemos que tenham gostado de avarias caricatas, não é? Avarias que, e mais uma vez, o Arthur apanhou esta avaria e desafiou a fazermos aqui um conteúdo relativo à mesma, porque acho que é efetivamente é fora do comum. O que aparentemente pode ser um problema grave e caro, num carro híbrido temos aqui problemas relacionados no conversor, no inversor, isto soa logo aqui a despesas muito, muito elevadas, mas depois na prática estamos aqui à volta de um componente que obviamente tem o seu custo, como é claro, mas é relativamente barato comparado com os erros que estão ali associados. Sim. E na prática era também de alguma forma trazermos aqui como é que às vezes coisas que aparentemente não têm relação, está tudo envolvido. E mais uma vez mostrar a importância aqui daquilo que nós já temos vindo a falar muito ao longo destes conteúdos que vamos divulgando aí através das redes sociais e também através do YouTube, que é a importância de percebermos o carro num todo, percebermos o sistema num todo. Porque, é mais, estudar aquilo que vamos estar a mexer, ter documentação técnica que nos dá suporte para percebermos, estudar o sistema que temos à nossa frente, de que maneira é que pode estar ligado ou não, para também nos ajudar aqui no diagnóstico. Cada vez mais hoje temos que ser multidisciplinares nesta parte do diagnóstico, é tudo aquilo que envolve o diagnóstico, percebermos de eletricidade, percebermos do osciloscópio, mas também percebermos como é que o circuito funciona, sabermos onde é que vamos buscar a informação, porque esta informação que nós passamos aqui é a informação do próprio fabricante, é a informação disponibilizada pelo fabricante, e lá está, é essa nossa necessidade de hoje técnicos sermos multidisciplinares em tudo aquilo que envolve o automóvel, e também a importância, e nós já temos deixado aí alguns conteúdos na vertente da eletrificação, quer ao nível dos elétricos, quer ao nível dos híbridos, porque cada vez mais aparecem na oficina. Quando falamos de eletrificação, híbridos plug-in e elétricos, cada vez mais aparecem na oficina e obriga-nos a abrir aqui um bocadinho a visão, fazer quase como se fosse uma visão 360 à volta do diagnóstico, e lá está, ter esta capacidade de perceber o carro num todo. Não é? Sim. Porque uma avaria bateria 12 volts, num carro que tem uma bateria de 400, na verdade, e que depois tem o conversor DC-DC para fazer, e que depois, afinal de contas, é uma avaria que nada está relacionada com a parte elétrica, digamos assim, não é? Nem tão pouco foi necessário intervencionar o sistema de alta tensão. No fundo é um bocadinho isso, é mostrar também que, apesar de serem carros já com tecnologia relativamente avançada e um sistema de refrigeração bastante complexo, não é por o carro chegar à oficina e ter avarias na parte híbrida que eu não vou aceitar o carro, porque é um híbrido, não sei mexer. Ao fim e ao cabo, também tentar de alguma maneira perceber que, apesar de ter avarias na parte híbrida e na parte de alta tensão, há componentes habituais, como já existiam até agora, que podem também determinar aqui o funcionamento do mesmo. E não é por eu não saber mexer numa parte híbrida, mas se eu souber fazer um diagnóstico, também conseguirei reparar o carro. Eu acho que vai muito aqui pela técnica diagnóstica. Qualquer dia ainda temos que fazer uma aula sobre a parte técnica, sem carro, sem nada, só falarmos sobre técnicas de diagnóstico, porque acho que também é aquilo que faz aqui. Ou que tem aqui a grande diferença entre nós. Repara, 40 e tal avarias aqui de início. Isto se resumiram a 4 ou 5. Nas mãos erradas, isto vai levar muito material aqui pelo meio. E material caro. E material caro aqui pelo meio. Qual é que foi o diferencial aqui? A técnica diagnóstica, essencialmente, não é? Sim. O perceber o carro num todo, perceber o sistema. É lógico ter a técnica e a capacidade de utilizar as ferramentas que temos à disposição, mas que é muito pela via da técnica diagnóstica. Exatamente. Arthur, não temos aqui mais nada a acrescentar? Nada. Não? Está tudo. Obrigado aí pela partilha mais uma vez. A quem esteve aqui a assistir, acompanhem aí o nosso canal do YouTube, subscrevam, vão ficando atentos, quer ao nosso canal, quer às redes sociais. À semelhança do que temos feito aí nos últimos meses, vamos disponibilizando muito conteúdo nesta ordem. Convido também já a quem está a ver isto e está aqui a sair em meados de novembro de 2024, nós vamos ter aí no final deste mês uma formação de híbridos elétricos, nem de propósito, onde também se vai abordar, como é óbvio,
a parte da climatização, a parte do arrefecimento. Se estiverem a ver depois desta formação, fiquem atentos porque vão haver mais certamente, porque é um tema quente aí do momento. Mais uma vez, obrigado a todos, até à próxima e vão acompanhando aí o nosso trabalho. Obrigado.